Muito bem, hoje sexta-feira nós vamos conversar sobre um assunto super atual, né, que interessa muito as mulheres que são empreendedoras ou que têm o sonho, né, de abrir um negócio, né, se eu faço um artesanato, se eu tenho algo para vender, como é que eu posso colocar o meu produto, né, à venda, a serviço das pessoas? Como é que as pessoas podem se interessar por aquilo que eu tenho para oferecer? Então quem vai nos ajudar um pouco nesse tema hoje é a Andréa Bosa, ela que é empreendedora, trabalha com marketing digital e vai falar um pouco para nós sobre mulheres empreendedoras. Andréa, bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirtz. Bom dia a todos. Que bom, fico feliz, é a primeira vez que a Andréa vem aqui na rádio participar com a gente, mas a gente já se conhece assim de longa data, né, Andréa? Faz um tempinho já, né, Mirtz? É verdade, da nossa caminhada na igreja. A Andréa também que é uma mulher de muita fé, né, e isso nos ajuda muito também, segura as pontas nesses dias atuais, né, Andréa? Mas você vai falar um pouco também sobre a sua caminhada de fé aqui no nosso programa, como ela também te ajuda nos desafios do dia a dia. Mas eu gostaria que você contasse para nós, Andréa, como é que começou a sua carreira como empreendedora, né, e o que te motivou a entrar nesse ramo? Certo. Mirtz, assim, eu trabalhava no trabalho tradicional, né? Eu fui muito tempo gerente de banco e tudo mais, né? E aí veio o período dos filhos, né? Tive meu primeiro filho. E aí aquele dilema que toda mãe que chega nesse ponto, toda mulher, aliás, que chega nesse ponto sofre, né? Vou deixar meus filhos com quem? Vai ser babá, vai ser escola, aquele rolo todo, né? E eu costumo até brincar, eu falo que os hormônios da época não me ajudaram, porque tem mulher que consegue organizar muito bem isso, Sim. Né? Não, eu vou deixar assim, vai ser a mãe, vai ser a avó, vai ser, enfim. E eu falei, gente, acho que eu sou muito centralizadora, não sei. Falei, não, tem que cuidar dos meus filhos, eu não vou deixar o dia inteiro, né? E aí, na época, eu resolvi sair do trabalho, que eu tinha que cumprir um certo horário, né? Que eu vi que pra mim ia ficar um pouquinho amarrado, né? E aí eu comecei a pensar já no que eu poderia fazer fora do trabalho tradicional, porque a gente nunca quer ficar parada de tudo, né? E o que eu poderia fazer em que eu pudesse tanto cuidar dos meus filhos, quanto também trabalhar e ter o meu retorno financeiro, entendeu? Então foi nesse momento que eu tive o primeiro filho, que eu comecei a pensar fora da caixinha, sabe assim? Porque até então, né, você tá ali tranquilo, trabalhando, você vai 8 horas, sai às 18, tá tudo bem. Mas quando veio o filho, o primeiro filho para mim foi um divisor de águas. E eu creio que esse seja um divisor de águas na vida de muitas mulheres. Com certeza, né? Eu acho que na vida das mulheres porque a nossa jornada ela é tremenda, tremendamente longa, tremendamente extenuante, muitos dias. Não, eu brinco que eu falo que se eu fosse política, eu ia colocar uma lei. Teve filho, só pode trabalhar 4 horas por dia. Olha, seria ótimo. Não, tem casa, tem um monte de coisa pra gente cuidar, né? Agora, Andréa, nessa pesquisa que eu fiz, é um tema que eu gosto muito, né? A gente vê que também as mulheres têm muitas dificuldades e que muitas vezes, como você falou, né, tem os hormônios, tem a própria questão do planejamento, enfim, cada pessoa tem um histórico de como sabe lidar com uma nova rotina, com novos desafios, né? Então, gostaria que você falasse para nós também quais são as dificuldades, né, da mãe focar, né, que a mãe tem que focar quando ela deixa a carreira de lado para se dedicar aos filhos, né, para cuidar da educação e depois retornar ao mercado de trabalho. Você diz assim, quais as dificuldades que ela enfrenta, no caso, né? Isso. É que, na verdade, assim, nós mulheres, a gente já tem esse costume de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu diria que é mais uma coisa que você tem que dividir o seu tempo. E não tem jeito, você não vai ter, ninguém vai fazer por você. Porque por mais que você tenha babá, muita ajuda externa, que não era o meu caso, né? Não é até hoje, a gente tem os avós, graças a Deus, aqui. Mas é mais final de semana, porque todo mundo trabalha, aquela correria toda, enfim. Então eu acho que a mulher é um período que tem que se organizar muito para também não sair de vez do mercado de trabalho, sabe? Então, por exemplo, sempre tá lendo alguma coisa, sempre tá buscando na internet, conversando, no caso eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre, né, sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade, quais são, enfim, os lançamentos aí, o que está rolando na mídia. Tem que estar com a cabeça ligada, mesmo que você opte, né, por não estar mais no mercado tradicional, de repente, de trabalho, né? Você não pode se desligar,
Porque senão, para retomar tudo isso, né, para você voltar depois, é muito mais difícil. É penoso, né? É complicado, porque o mercado ele não tem dó, né? Então o mundo ele não vai ter peninha, ele não vai pensar, você parou por causa dos seus filhos, que lindo, isso e aquilo. Não, né? Então a gente tem que realmente fazer a coisa pensada, analisar bem, né? É o que eu falei pra você. Na época eu tomei a decisão, eu acho que um pouco também por emoção, né? A gente mistura tudo, né? A questão, mas eu não me arrependo. Hoje, olhando pra trás, sabe aquela história? Você viu o primeiro dente que caiu, você viu a primeira vez que se machucou, você sabe assim? Eu passei por todos esses, né? Mas sem deixar também o meu lado pessoal de lado, né? Tanto como profissional, como mulher mesmo, enfim. Agora, eu também fiz uma pesquisa, eu não sei se esse dado é atual, né, mas segundo os dados do Sebrae, as mães empreendedoras são responsáveis por 55% das novas empresas abertas no Brasil. É um número muito significativo. Sim, com certeza. Esse número é bem... Eu li, né, essa matéria também, é bem isso mesmo, porque na verdade hoje, né, Mirza, a gente sabe que a realidade de muitas mães é que elas acabam levando seus lares sozinhas, né? Então, elas têm que criar alguma coisa para suprir as necessidades ali. Às vezes não tem o pai, né, o esposo, enfim, para ajudar com um parceiro, que é o meu caso, né? Eu, graças a Deus, sempre tive o meu esposo do lado e a gente sempre batalhando junto, sempre junto. Sim. Mas a grande maioria, a gente sabe que a realidade não é essa. Né? Então, o que acontece? A gente vê uma taxa de desemprego altíssima no Brasil. Né? Então, emprego tradicional não tem para todo mundo. E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil... Eu falo Brasil, vamos falar o Brasil, porque a gente está aqui. Sim. Mas, assim, como se diz, não tem aquela caridade, sabe? Com mães, pessoas que, no caso, tiveram seus filhos ou estão tendo seus filhos. E muitas vezes têm que cuidar desses filhos. Então, eles não têm aquela flexibilidade. E principalmente depois que você atinge certa idade, sabe? Atingiu certa idade, dá a impressão que já não serve mais para o mercado tradicional. Né? Eu falo isso de carteirinha porque eu passei dos 40 já, né? Então assim, eu converso muito isso com as pessoas. E se você vê, é a mesma reclamação. Não tem emprego, não me chamam, eu preencho o currículo e não me chamam. Não sei. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que começar a criar alternativas. Exato. Mas isso eu vejo muito como sendo positivo. Porque é nesses momentos de crise que mais surgem empreendedores. Né? E aí começa a pipocar diversos setores, enfim. Né? O país cresce também. Agora, a gente falando dessas novas empresas, eu não coloquei aqui na nossa pauta, mas tem um perfil também do que são essas empresas, dessas mães empreendedoras? Tem um ramo, assim, uma linha que a mulher dela segue mais? Olha, o que a gente observa é que... são duas questões, eu vou responder de duas maneiras. Uma é o que eu observo, né? E falando até por mim. A gente começa a perceber o que você tem necessidade, né? A gente pensa assim, o que eu tenho necessidade, gosto de fazer, né? E poderia estar oferecendo para outras pessoas também. Exemplo, eu também trabalho com cosméticos, sabe? Que é algo que eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, eu compro tanta maquiagem, né? A gente vive comprando batom, maquiagem, perfume, aquela coisa toda. Por que não pagar mais barato para um fornecedor e poder repassar isso para as amigas, conhecidas e tudo mais, com um preço, né, legal, e que elas vão comprar de alguém, que seja de mim, né? que seja de uma amiga, que seja de uma pessoa que você conheça e tudo mais. Então, é uma outra área que eu atuo também. E eu observo que o cosmético é muito... as mulheres gostam, né, de trabalhar com isso, justamente porque a gente usa muito. Né? Roupa é um outro setor, né, que dependendo do estilo da pessoa, se combina, né, se ela divulgar aquilo ali, vale a pena também. Então, o que seria o meu conselho? Eu acho que nesse momento, já que você deixou o tradicional, de repente deixou de fazer algo que você não gostava tanto, fazia só pelo dinheiro, né? Muitas vezes é isso, né? Ou deixou por um outro motivo, que você pense em algo que você realmente goste. Porque senão vai ser penoso duplamente. Isso. Né? Porque você já está ali naquela situação dos filhos, tal, tá mais em casa, né? Digamos assim. Então tem que ser algo que a gente goste, senão não vai para frente. Né? Então, assim, eu diria que o ramo dos cosméticos
de roupas, estética, né? Eu vejo muito, assim, amigas que fazem, começaram, né, a mexer depois. Enfim, tem bastante coisa. Né? Eu atuei, Mirtz, logo depois que eu saí do banco, minha primeira atuação profissional foi como corretora de imóveis. Porque eu também tenho Cresce, na época até eu estava ainda no banco e tudo mais, foi uma oportunidade que eu vi. Então, no meu caso, eu pensei, eu vou fazer meu horário, né? Então é mais flexível, eu vou começar. Então é uma experiência que eu também tenho. Olha, tá vendo, gente? Ó, você quer participar também do nosso programa? Pode enviar sua pergunta aqui, viu? 99-347-0531 é o nosso WhatsApp. E também tem o 3349-1015, tá bom? Agora, André, a gente sabe, né, que uma pessoa que ela vai abrir um negócio, ela encontra muitas dificuldades. Muitas vezes não sabe por onde começar. Eu tenho a vontade, eu tenho o desejo, eu tenho uma graninha guardada para investir, mas eu muitas vezes não tenho essa orientação de como buscar. E também tem uma outra coisa, né? Falando aqui das mulheres, é a questão do estímulo, do apoio que essa mulher recebe quando ela cogita a ideia de abrir um negócio, né? Qual que é a realidade em torno desse estímulo, né? Se ele existe, esse apoio para as mulheres, quando elas decidem abrir uma empresa? Na verdade, hoje está se falando muito mais disso, né? Assim, há um tempo atrás, de 5 anos para trás, era um pouco menos falado, né? Sim. Apoio a gente sabe que existem os órgãos como o Sebrae e alguns outros, né? Que tem palestras, como você deve abrir uma empresa, o que você precisa se preocupar, essas coisas mais técnicas e mais práticas. Sim. Né? Nós temos uma empresa de consultoria, treinamentos e palestras, eu e meu esposo, que a gente também atua com coaching. Então, muitas vezes a pessoa quer, mas nem sabe que setor, não sabe que jeito, não sabe nada. Então, tem o coaching, né, que vem aí ajudar essa pessoa a ver o que ela realmente quer, para visualizar e tudo mais. Então, tem essa outra questão também. Às vezes a pessoa não está tão clara, porque quando está claro, você vai no Sebrae, né, você já procura na internet, você já sabe o que você quer. Agora, quando você não sabe o que você quer, que é o problema. Às vezes você tem o dinheiro, mas você não tem aquele direcionamento. Então, tem o coaching que também ajuda nesse direcionamento. Não que o coach vai falar, você vai fazer isso. Mas ele desperta em você, né, as suas qualidades, ele faz com que você veja o que realmente te faz feliz e aí você vai trabalhar nisso. Agora, terceiro ponto, né? Estímulo. Eu tenho uma facilidade de não me como que eu posso dizer? A opinião dos outros, para mim, é assim, a pessoa dá uma opinião, eu ouço, né, dou aquela filtrada e aí eu vou agir de determinada forma. O que eu diria para as mulheres, principalmente as pessoas que estão ouvindo a gente aí, é o seguinte: se você quer, se você já sabe que você gosta daquilo, se você tem aquele objetivo, não se prenda muito à opinião alheia também, porque às vezes as opiniões, elas só atrapalham, porque as pessoas assim dão opiniões equivocadas, né? Então procure opiniões de quem realmente entende do assunto, principalmente de pessoas do setor que você está querendo atuar. Sim. A gente fala muito de modelar. Então, assim, modele pessoas que já chegaram lá onde você quer e começa a ir atrás de informações sobre essa pessoa, o que ela fez, o que ela não fez, qual foi a forma que ela buscou, sabe esse tipo de coisa? Sim. Hoje em dia a internet está aí para isso, né? Então a gente tem Facebook, tem Instagram, a gente tem Google, né? A gente faz, tem muita informação, muita informação. Então, a mãe, no caso, a profissional que de repente deixou de ser profissional no mercado tradicional e está no mercado informal agora, a gente não tem desculpa para não ter informação, ela está disponível para a gente. Está em todas as plataformas, é só procurar. Agora, você está falando que não tem essa preocupação assim com a opinião dos outros. Na verdade, já sofri muito com isso. E aí depois acho que a idade, a maturidade traz um pouquinho para você, né? Que você tem... Que aí dá para peneirar, dá para filtrar. Sim, e a gente só tem essa vida, Mirtz. Exato. Eu já passei por 2 perdas na família, meu pai e meu irmão. Então, eu sempre falo o seguinte, que a gente só tem essa vida, que a gente vai viver só uma vez. Então, imagina você fazendo a vida toda uma coisa que você não gosta, só porque o outro te apontou aquele caminho. Não, né? Eu acho que a gente tem que ter muito Deus no coração,
rezar para o Espírito Santo iluminar, aí ele dá sabedoria pra gente discernir, né, o caminho certo. Qual é o melhor caminho? É. Então, mas eu quero saber também se você teve algum tipo de medo, né? Ou se teve vários medos, né? E quais foram eles? E o que te motivou a passar por cima desses medos e continuar? Olha, medos a gente tem, todo mundo tem, né? Eu chamo agora de desafios, né? Eu aprendi nesses meus livros que você lê, pessoas que você conversa e tudo mais, que a gente só tem desafios que a gente tem que transpor, né? E o medo, ele serve para dar aquele alerta. O medo, ele é bom, por exemplo, você vai numa praia, de repente você não conhece, num rio, né? E aí, ó, cuidado, pode estar fundo, pode ter onda, sei lá, tem que ter aquele medinho, né? Agora, o medo, no geral, ele serve para você ter aquele alerta, mas transpor. Você tem que enfrentar, porque senão, medo de altura, por exemplo, eu tenho medo de altura, sabe? Eu tenho uma coisa com altura, assim, mas eu já fiz várias coisas para enfrentar esse medo, porque senão, imagina, você trava, né? Não pode travar. Se uma hora eu tô numa situação, assim, que vai exigir de mim enfrentar essa altura e eu não tô preparada. Então, eu acho que é super importante a gente vencer esses desafios. Sim, e uma coisa que eu falo, Mirtz, a gente vem e vai nesse mundo sozinha. Porque, ó, eu, por exemplo, que graças a Deus a gente tem uma relação de companheirismo muito grande, eu e meu esposo, né? Mas não dá pra eu sempre esperar dele, ou ele sempre esperar de mim. Vai ter situações que vai ser eu com eu mesma. Exato. Né? Eu mesmo e Deus. A decisão é tua, né? Tá nas tuas Exatamente. mãos. E nós, mulheres, a gente passa por muitas situações de insegurança. Sim. Né? Eu passei por muitas e passo até hoje. Então não é algo assim, você hoje é uma pessoa destemida, que se faz, acontece. Não, até hoje eu tenho, né, os meus medos e tudo mais. Mas a gente tem que transpor, tem que pensar positivo e bola pra frente. Every single day